Vanessa Caramelo Rosolino, sou psicóloga, coach, estou aqui para mais um vídeo semanal de reflexão para a transformação das suas escolhas e da sua vida de modo geral. O tema de hoje foi uma sugestão da Carol, que pediu para eu falar um pouquinho sobre ansiedade, como que a gente lida com esse sentimento no nosso dia a dia. Primeiro é importante a gente entender que existe um nível de ansiedade que é natural, né, que é saudável. Todo mundo sente isso. Né, aquele friozinho na barriga, quando a mão começa a suar, porque você está esperando que algo aconteça e você tem uma expectativa grande. Né? Isso é normal, isso muitas vezes nos impulsiona, nos faz caminhar, nos faz agir. Agora, existe um nível de ansiedade que é patológico, que não é saudável, que é quando a gente paralisa, né? Quando a gente se limita, né? Quando alguma coisa acontece dentro de nós em que a gente não sabe como agir, que a gente não sabe o que fazer, que a gente está cego, né? E isso é uma ansiedade que faz mal. Né? Então, entender se você vive uma ansiedade normal ou uma ansiedade patológica é essencial para que você, então, lide com isso da melhor forma. E a gente acaba confundindo muito essa ansiedade mais patológica com o medo, com o pânico, mas são coisas totalmente diferentes. Porque o medo, por mais que ele tenha ali algumas questões, né, que a gente pode até às vezes se paralisar, né, mas existe um senso, né, de responsabilidade, existe uma força que faz com que a gente se proteja. É um instinto natural de proteção que a gente tem. Então, a gente tem ali as percepções muito mais aguçadas com medo, e isso faz com que a gente tenha uma atitude em prol da nossa vida. Agora, com ansiedade, a gente acaba se cegando, as nossas percepções elas ficam totalmente ali esquecidas, anuladas, paralisadas, e a gente não sabe muitas vezes o que fazer. Vamos colocar isso numa situação real, talvez fique um pouco mais claro. Imagina que você está andando na rua, de repente vem um carro na sua direção, existe um risco real ali. Com o medo, o que você vai fazer? Você vai perceber a situação, você vai calcular mentalmente o tempo, a distância que o carro tem até você. Você vai ter um batimento cardíaco já acelerado, né? Porque isso é comum, existe uma situação de perigo. Mas você vai conseguir observar tudo aquilo que está acontecendo à tua volta, perceber se existe um lugar seguro e vai então se impulsionar para a ação e correr até lá. Né? Então, o medo ele te ajuda a agir em relação a isso. Agora, imagine essa mesma situação, tá vindo um carro desse lado, você não percebe e vem vindo um outro do outro lado. E aí você olha e você não tem muita alternativa, você tem dois carros e aí você começa a ter uma aceleração muito grande dos seus batimentos cardíacos, a sua mão começa a suar, existe um perigo que é enorme. E aí você fica totalmente cego, você não sabe o que fazer, você não consegue identificar aquela situação, perceber as possibilidades ali para que você tenha uma segurança. E aí você ou é atropelado, né, ou então você corre para qualquer lugar e depois tem uma angústia muito grande em relação a isso. É isso que a ansiedade faz com a gente. Ela nos cega, ela tira toda a nossa percepção da situação real. E aí existe muita questão da fantasia, de expectativa que também vem com essa ansiedade. Né? Se, por exemplo, nessa mesma situação com esses dois carros, eu conseguir entender qual é a situação, eu vou dominar essa minha ansiedade. E vou então lidar com a situação real. Eu vou sair daquele estado emocional. Né? Mas para isso a gente precisa sair do piloto automático. Para isso eu preciso perceber qual é o meu estado, o que eu estou sentindo em determinadas situações. Eu preciso estar mais próxima, né? Enfim, do meu eu interior, dos meus sentimentos, daquilo que me aflige. Eu preciso estar mais próximo daquilo que eu tenho medo, daquilo que eu não tenho. Né? Fora que essa questão da ansiedade ela é uma construção social também. A sociedade ela gera uma grande ansiedade em nós, a partir da política, a partir da economia, a partir, enfim, das manchetes no jornal que a gente olha e dá vontade de fugir daqui, né? Porque o tempo todo existem grandes estímulos, existem grandes ameaças na nossa vida e a gente encara tudo isso de uma forma ansiosa. Né? Então a gente precisa começar a perceber até que ponto essa ansiedade está invadindo o nosso eu interior, está destruindo com a nossa paz, para que então você consiga lidar com ela da melhor forma. Então, a minha dica é, no teu dia a dia, comece a perceber quais são as situações em que você se sente ansioso e qual é o tamanho dessa ansiedade, como que ela vive dentro de você, onde que ela está.
dentro do teu corpo, como que ela tá, enfim, a partir daquilo que você se coloca para fora, né? E a partir disso você vai lidar com ela. Olha as situações reais, cada momento, né? Sem ter muitas fantasias, sem perceber só as ameaças, perceba também os recursos que você tem interno para então sair de determinadas situações e agir, se movimentar e não se paralisar, certo? Então, era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Muito obrigada, Carol, pela sua sugestão. Se você tiver aí alguma sugestão de tema, coloca aqui nos comentários. Eu já tenho uma listinha aqui com alguns, então pode ser que demore um pouquinho, mas vai sair, tá? Então, muita gratidão, obrigada e até a próxima.